programação. Elas fizeram essa programação e estão seguindo temas para serem positivos para a gente viver saudavelmente, né? É muito focado numa orientação. A gente sabe que hoje grande parte da população sofre de sobrepeso, né? Então, muito focado para um emagrecimento saudável, consciente, buscando as causas, a raiz do nosso problema, e não buscando dietas mirabolantes, longe disso. Em nenhum momento nós vamos abordar esse tipo de tratativa, e sim como nos reeducar, né? A gente sabe que não é fácil, eu lido com essa dificuldade pessoalmente, então a ideia é elas passarem o conhecimento delas para nós, sobre como viver saudavelmente, e não só quem tem sobrepeso. Às vezes a gente tem pessoas dentro do peso que também não estão saudáveis, né? Então é esse o objetivo do programa. Então, eu vou deixar ler agora com vocês, dividindo isso conosco, o conhecimento dela. No final, a gente abre para perguntas. Quem ficar à vontade pode levantar o dedinho aí e perguntar mesmo pelo vídeo, né? Ou quem ficar mais confortável de perguntar pelo chat, a gente acompanha o chat aqui e faz as perguntas, né? Como somos em poucos, acho que todo mundo pode ficar bem à vontade também. Né? A gente está, sintam-se em casa aqui com a Lê, sintam-se no Zoe, né, Lê? Aqui com a gente, tá bom? Isso mesmo. Fica à vontade, obrigada, Lê. Agora Rose, pela oportunidade. A palavra com você. Opa! Já foi. Aqui foi. Obrigada pela oportunidade, Rose. Uma boa tarde a todos. Como ela falou, eu sou Letícia, nutricionista, e eu estou aqui para te ajudar, para te orientar, né? E como a minha profissão é para orientar e ajudar a ter uma melhor relação com a comida, uma melhor relação com o próprio corpo também. E isso não tem a ver com dietas malucas, né? Com algo restritivo, com algo que te coloque dentro de uma caixa. Eu gosto bastante de passar autonomia para os meus pacientes, né? Essa autonomia de fazer as melhores escolhas alimentares. E hoje a gente vai falar sobre grupos alimentares, quais são os tipos de alimentos que existem por aí e como a gente deve consumi-los, né? Com qual frequência. É claro, hoje a gente vai fazer algo explicativo, algo educacional, porque cada um tem a sua necessidade individual, e hoje a gente vai explicar um apanhado geral sobre isso. A alimentação, primeiramente, ela tem que ser encarada sem estresse, sem culpa. Precisa ser algo leve, algo que faça parte da nossa vida, que seja leve e que não nos prenda, né? Porque muitas vezes a gente ouve falar muito, eu tô indo na nutricionista, mas eu não posso comer isso, não posso comer aquilo. Ai, as regras de horários, regra disso, regra daquilo. E o que eu gosto de passar é autonomia para vocês escolher, sentirem, né? O que o seu corpo transmite sobre fome, saciedade, satisfação, né? E isso é muito importante. E o que... Para, Vitória. Você está sem o som, está desativado. Isso, agora voltou. Eita, que estranho! Você bateu, acho que sem querer. Então, eu não sei. Onde parou, Rose? Não, faz, acho que um minutinho, assim, só na fala você falou que a gente... Um pouquinho? Bem pouquinho. Pode retomar essa última fala sua. Deu para entender até a parte que você falou que a gente tem uma boa relação com a comida, que faz parte, que cada um tem, que você vai falar meio global assim, mas que cada um tem a sua, e aí cortou. Então, continuando, a dúvida que todo mundo tem, né? Como eu faço para me alimentar saudável? Como eu faço para comer saudável, né? O que eu sempre repito, que é o meu lema, assim, que a Rose bem sabe, desembale menos e descasque mais. Isso é a primeira frase, assim, de impacto que eu já falo quando alguém me pergunta e o que eu faço para ter saúde, o que eu faço para comer, escolher alimentos saudáveis? Desembale menos
e descasque mais. E o que isso significa? Agora a gente vai falar sobre os tipos de alimentos que existem por aí. E são agrupados, né? Eles são separados por grupos, pelos nomes, e muitas vezes a gente já ouviu falar sobre esses nomes, mas muitas vezes a gente não sabe diferenciar quem é quem. Primeiro a gente começa com os alimentos in natura. Os alimentos in natura são aqueles que não foram passados por nenhum processo, ele está totalmente natural ali. As frutas, verduras, legumes, aquilo que você vê, o alimento em si natural, carnes também, são consideradas in natura e que não passou por nenhum processo. Esses são os mais recomendados, os alimentos in natura. Já os alimentos minimamente processados são aqueles alimentos in natura, mas que antes do seu consumo foram submetidos a algumas alterações bem mínimas. Não tem agregação também de outros ingredientes, que são feijão, arroz, temperos como pimenta do reino, canela, aqueles temperinhos em pó. As frutas secas também são consideradas, lentilhas, os sucos naturais também são considerados minimamente processados, os oleaginosas, as nozes, as castanhas, também são consideradas minimamente processadas, que é onde a gente vê o alimento, mas ele foi passado por mínimas alterações. A gente também tem os processados. Os alimentos processados, a gente consegue reconhecer o alimento que deu origem. E, normalmente, são usados conservantes para aumentar ali o tempo de validade. A gente vê muito o quê? Os enlatados. O milho, a ervilha enlatada, o palmito, o atum em conserva, a geleia. A gente vê como processado, que tem esses ingredientes para aumentar o prazo de validade, para agregar sabor, por exemplo. O pão também é considerado, queijos, as carnes defumadas também entram nesse grupo. Já temos o grupo dos ultraprocessados, que são aqueles alimentos que a gente nem reconhece o alimento in natura que deu origem. É aquele que tem aquela lista de ingredientes bem extensa, que foi passada por diversas etapas, diversas técnicas na indústria, e que é bem difícil, às vezes é impossível, da gente reconhecer o alimento que deu origem. E sim, salsicha é um exemplo de um alimento ultraprocessado. Porque a salsicha é uma carne mecanicamente processada, né? São vários tipos de carnes, de partes de animais, mas os conservantes, os produtos que eles acabam utilizando para agregar sabor, agregar validade e tudo mais. E alguns exemplos práticos desses grupos alimentares, né, dos in natura, processados e ultraprocessados, a gente tem, por exemplo, o abacaxi. Abacaxi é um alimento in natura. A gente vê ali direto, a gente descasca e está ali a fruta. O processado seria o abacaxi em calda, que ele está ali com aquela calda a mais, mas a gente sabe que é um abacaxi. Já o ultraprocessado seria aquele suco de pó, sabe? Aquele suco em pó que a gente vê tudo menos a fruta. E até na lista de ingredientes a gente vê tudo menos a fruta. É assim que a gente pode começar a ter essa noção. Por exemplo, a espiga de milho. O milho em espiga é o natural, para a gente estar comendo. O processado é o milho ali na latinha, com conservante. Já o ultraprocessado é o salgadinho feito de milho, que a gente vê tudo menos o milho naquele salgadinho. Muitas vezes tem aroma de tal alimento e não tem realmente o alimento. A gente também tem o peixe, por exemplo. O peixe in natura. O processado temos o peixe em conserva, o atum enlatado, a sardinha. E ultraprocessado a gente tem aqueles que vendem lá no freezer lá dos mercados, já prontos na caixinha, empanados, e que já vem, é só você fritar ou esquentar. Como os nuggets também, por exemplo, são considerados ultraprocessados. A lasanha pronta, todos esses que passaram por diversos processos na indústria.
E também um exemplo básico também da geleia, que a gente vê o alimento de origem, que é o morango, o processado, que é a geleia, e o ultraprocessado, que são as balas, sucos em pó, a gelatina, bolachas, que a gente vê tudo, menos o morango. Muitas vezes é utilizado até aroma artificial de tal alimento, aroma artificial de chocolate ou de morango. Então, é algo para a gente se atentar nas nossas escolhas. É muito importante, por isso que eu falo, sempre friso bastante nisso. Quando a gente for no supermercado, a gente lê o rótulo, pega o rótulo, leia, conheça aquilo que você está comendo. É muito importante a gente conhecer aquilo que a gente está colocando para dentro do nosso corpo. E é claro que eu não falo, cortem os ultraprocessados, não. Mas eles precisam ter uma atenção bem maior. Eles precisam estar em menor quantidade na nossa rotina. Que nem voltando, né? No desembale menos e descasque mais. Que no nosso dia a dia, a gente faz... Opa! Oi, gente. Tá normal, a gente te ouve, Lê. Normal. A gente tivesse caído de novo. Que no nosso dia a dia a gente possa estar escolhendo os alimentos mais naturais, né, incluindo do que os alimentos ultraprocessados. Porque o risco, né, de consumir o excesso de ultraprocessados é muito grande. Risco de doenças cardiovasculares, risco de câncer, diabetes, hipertensão e dentre outras doenças, né, que podem acabar prejudicando o nosso corpo, prejudicando a nossa saúde. Então, por isso que é importante fazer essas pequenas trocas também. Ao invés de tomar aquele suco de pozinho, escolha o suco da fruta natural, ou coma ela natural mesmo, que tem até mais fibras. Se for querer, por exemplo, vou fazer uma gelatina. Ao invés de comprar até aquela gelatina pronta, sabor morango, por exemplo, sabor uva, prepara a gelatina natural, aquela gelatina sem sabor, junto com o suco de fruta, por exemplo. Dá para fazer com o suco de uva integral, que acaba sendo bem legal. Tá misturando o suco integral com a gelatina sem sabor. Então, tem opções que a gente pode estar preferindo para o mais natural. Existe receitas de nuggets caseiro também. É tudo aquilo que você pode estar retomando o cozinhar em casa, procurar temperos também. Essa questão do tempero é muito importante, que ao invés de usar aquele tempero pronto, aquele tabletinho ali que já vem pronto, ou aquele pozinho que fala que é o tempero do amor, é muito melhor você estar usando o tempero natural. O açafrão, a cúrcuma, que tem diversos benefícios para a nossa saúde, o orégano, o tomilho, pimenta do reino, tem diversos temperos que dá para dar um gostinho muito bom na sua comida, sem precisar utilizar esses temperos prontos que causam malefícios para a nossa saúde. E também a gente tem muito conhecida a pirâmide alimentar, né? Muitos de vocês já ouviram falar sobre a pirâmide alimentar. Opa. Vai sair porque ficou preto aqui, gente. Tá normal, Lê, pode seguir. Acho que a internet está falhando também. Voltou. A pirâmide alimentar, ela foi criada para dar basicamente um norte para a gente sobre aquilo que a gente precisa comer, sem excessos e sem faltas também, né? Para mostrar basicamente o que o nosso corpo precisa estar consumindo no dia a dia. Na base da pirâmide, a gente acha os alimentos fontes de carboidrato, que são aqueles energéticos, né? Que a gente acha os pães, batata, mandioca, as massas, o arroz, eles estão nesse grupo da base da pirâmide. E também a gente tem em cima, logo após, os alimentos que são as frutas, as verduras, que são considerados reguladores, divididinho ali em dois na pirâmide. Também temos logo acima as proteínas, queijos, iogurtes, carnes, toda essa parte também depois de feijão, de oleaginosas. E depois, no topo, a gente tem os energéticos extras,
que tem ali em bem menor quantidade, que são as gorduras e os açúcares. E agora, voltando assim, atualizando, né, essa pirâmide, é muito interessante que incluíram também a atividade física e a ingestão de água. É muito importante ali, embaixo ainda dos carboidratos, a ingestão de água. Para a gente estar sempre, né, hidratando, para o funcionamento melhor do nosso corpo, a gente precisa ingerir água. Então, é bem legal que a gente tem essa pirâmide como um guia para mostrar que a gente pode se alimentar sem excessos e sem falta. É claro que a gente não vai seguir, assim, basicamente a pirâmide, porque é algo muito individual, é questão de quantidades, mas para mostrar que a gente pode comer de tudo, mas não tudo, né? Que a gente pode ter uma diversidade alimentar, que principalmente escolhendo os alimentos naturais faz toda a diferença para o nosso organismo, para o funcionamento do nosso organismo. Opa. Tem alguma pergunta ali no chat, gente? Pode deixar que no final aí eu passo pelo chat e te falo as perguntas, Lê. Eu estou colocando porque eu sei que pode serem dúvidas, inclusive minhas. Né? Ou sim, quem tudo bem. Dúvida também pode colocar. Aí, tá? Pessoas sabem. Tudo bem. Continuando aqui, a liberdade para ter essa autonomia da escolha alimentar não quer dizer a gente comer desenfreadamente. Né? Eu friso bastante para a gente respeitar a nossa fome, saciedade, satisfação. Isso é muito importante. E vai no mercado, vê aquele rótulo que ingredientes possível. Sabe, aquelas embalagens que tem aqueles ingredientes. Escolhe aquele que tem menor. Sabe, eu estava até conversando com uma paciente, ela falou que gosta muito de pegar, né, os rótulos e escolher aquele que tem menos ingredientes. O molho de tomate, então, ela acaba já pegando, olhando qual é a melhor opção. Isso é muito importante também. Além de você olhando e escolher os alimentos naturais. Continuando aqui também, a questão da autonomia alimentar. É muito legal a gente incluir os alimentos mais naturais, os in natura, por conta que eles são anti-inflamatórios, eles têm antioxidantes. E isso, o que seria? Algo benéfico para o nosso organismo. É aquilo que ajuda a funcionar, a prevenir doenças. Então, além da gente se alimentando com comidas boas, a gente está prevenindo também doenças. A gente está mantendo o nosso corpo mais saudável. Por isso que é muito importante a gente escolher esses alimentos mais in natura, né? No estado mais natural possível. Agora, posso abrir já para as dúvidas, gente? Que eu gostaria de falar sobre os grupos alimentares. É isso mesmo? E... Tem algumas aqui já, Lê. Vamos lá, vou meio na ordem que o pessoal foi lançando no chat, e eu também tenho várias para a gente ir discutindo, porque esse é um assunto que parece que é simples, mas eu acho que é o que mais deixa a gente na dúvida, principalmente de quantidades, de proporções, né? Porque a gente olha na pirâmide, mesmo nem você não colocou um desenho, mas mesmo olhando o desenho fica confuso para a gente. Mas vamos lá, né? Eu acho que era legal se você tiver uma fácil para mostrar para o pessoal. Você libera para ela compartilhar, Gabi? Então, acho que é mais fácil virar a tela aqui. Ah, tá. Uhum. Ou depois a gente pode passar para o pessoal também, pelo WhatsApp, Lê. Isso. Né? Fica mais fácil se você puder. Porque eu acho que às vezes é bom relembrando no dia a dia, sabe? E aí a gente pode compartilhar, a gente tem o contato de todos aqui, né? Então vamos para as dúvidas, assim, porque eu acho que vão surgir mais conforme a gente começar. Uma das coisas que eu até imagino porque ele perguntou isso, como que é o processo de industrialização das polpas de frutas embaladas em plástico, porque eu creio que é uma dúvida quanto
isso é saudável também, né? Eu complementaria isso, porque normalmente a gente chega em restaurante, principalmente, aí, ou mesmo no dia a dia, a gente às vezes compra no mercado. É saudável como um suco de fruta? É muito menos saudável? E como que é esse processo normalmente de industrialização das polpas? Mas, né, normalmente a polpa, assim, o comum é fazer o suco da fruta e eles congelam, né, e fazem ali a embalagem, né, já Deve ter colocam na conservante embalagem o suco também, in né? natura mesmo. Você acha que tem conservante ou Aí, só de... mas é legal tentar se já vem adoçado ou não, né? É muito legal a gente olhar até o rótulo, porque tem polpas de sucos já adoçados e que é apenas o suco da fruta mesmo. Entendi. Aí a gente deve optar pelos que são somente o suco da fruta, né? Exatamente. Que é muito... É. Tanto que até em restaurante tem alguns que eles falam, né? Ah, é sem açúcar, ou não, é de polpa, mas é sem açúcar. Mas tem Uhum, algumas que já vem adoçado, né? Já vem adoçado. uhum. Aí é legal a gente estar Acho que prestando teve até outra... quando for. Tentar olhar o rótulo, aquela composição, você diz, né? Para ver se tem açúcar ou não. Exatamente. Ali na lista de ingredientes, é muito legal da gente estar se atentando a ler a lista de ingredientes. O primeiro Nossa. ingrediente, a lista de ingredientes ali, é o que mais tem no alimento. Se, por exemplo, for açúcar, o que mais tem nesse alimento é Se, açúcar. se Então, começar por açúcar, quando escreve nos ingredientes, é o que mais tem açúcar. Sempre a primeira palavrinha é o que mais tem. Então, se tiver polpa de morango, tem mais polpa da fruta de verdade. Tá, exatamente. Exatamente. legal. O primeiro ingrediente é o que mais tem. Depois vai em ordem ali decrescente, né? Do Uhum, que tem mais ao que tem menos no alimento. E é muito uhum, legal a gente estar observando isso nos rótulos, né? Daquilo que a gente for comprar. sim. Aí o Gabi colocou também que ele acreditava, acho que no meio você comentou que o nuggets também é um ultra processado. Ele tem cara de franguinho, mas ele não tem nada de franguinho. Né? Tá. É melhor Gente, a é gente ultra. fazer nosso franguinho grelhado lá em casa mesmo, assim, né? E tem Tipo, nuggets caseiro também, que é fácil de fazer. é. Uhum. Tem uma receita bem legal. Depois era legal se você pudesse compartilhar umas receitinhas com a gente, para a gente compartilhar com o pessoal. Legal. Tem o nugget caseiro, porque o nuggets que a gente compra já pronto no mercado, ele já é pré-frito, né? Que já vem ali com aquela casquinha já. E além de outros ingredientes que eles acabam colocando lá, conservantes Uhum. e vários outros ingredientes a mais. Tá. Aí a Renata colocou a dúvida dela aqui, deixa eu ver, ela falou sobre o sono. Antes tem uma pergunta aqui, qual a quantidade de água que deve ser ingerida por dia? Porque uns falam 3 litros, 4 litros, 1,5 litro, 2 litros, quanto que é o certo? Normalmente está nessa base mais ou menos dos 2 litros, né? Ou 8 copos de água por dia, ou essas garrafinhas, 4 garrafinhas de meio litro, né? Aquela de 500 ml. Mas dá para fazer uma conta, né, individual, que são 35 ml. Normalmente a base são 35 ml por quilo de peso que a pessoa tenha. Ah, sim, por isso que alguns falam, ai, tenho que tomar 3 Exatamente. litros, outros, entendi. Isso Legal. varia por quem faz atividade física acaba aumentando também. Então, depende muito da situação da pessoa. Quem tem problema renal, aí é bastante assim, individual. Mas Mas tá alguém nessa... saudável, tomando aí 2 litros por dia, a gente não deixa a desejar, né? Não Ah, desejar. Dessa parte de 35 ml por quilo de peso que você tenha, também. acaba suficiente. Legal, Lê, muito bom esclarecer. E a Renata colocou que ela queria saber a relação dos alimentos e um bom sono. O que você diz para a gente? Muito boa a pergunta, Renata. Acho que Muito. muitas pessoas sofrem disso. Exatamente, tem muito a ver a alimentação com bom sono, né? Porque quando a gente consome esses alimentos mais naturais, isso faz bem para o nosso cérebro, né? Ajuda e o bom sono, ele também está aliado a diversos fatores, né? A nossa produção de melatonina, né, endógena, que vem do nosso corpo,
que a gente precisa o quê? Daquele ambiente mais escuro na hora de dormir, evitar a luz do celular, tem todo, né, essa regrinha de você tentar se acalmar, até o uso da aromaterapia ajuda bastante, que eu puxo bastante para o lado dos óleos essenciais, que ajuda bastante nessa parte do relaxamento para o bom sono. E a alimentação à noite, fazer uma alimentação mais leve. Aquela regrinha que eu acho muito legal, que é bem antiga, do café da manhã ser como um rei, aí vai passando e o jantar como um mendigo, alguma coisa assim, que era eu aprendi de criança que era tomar café de rei, almoçar como um príncipe e jantar como um mendigo. Não sei se é essa. Isso mesmo. De ir passando as nossas refeições e à noite ter uma refeição menor, mais leve. O horário, pelo menos umas 3 horas antes de dormir, é importante estar fazendo a refeição e evitar alimentos muito excitatórios, que a gente fala, como cafeína, o excesso de doces, de açúcares à noite, também é muito importante. E ter essa alimentação mais natural, mais balanceada, vai ajudar no sono também. Né? Alimentos, por exemplo, chás que ajudam no sono, como chá de passiflora, camomila, tem, mulungu. Então, tem alguns chás que ajudam também no bom sono, uma alimentação mais leve, frutas à noite, assim, antes de dormir é uma boa opção. Uma maçã, por exemplo, que tenha fibra, ajuda a manter ali mais saciada. E ter essa alimentação equilibrada, atividade física, incluindo no dia a dia, ajuda a ter um sono de qualidade. Tem uma outra pergunta aqui, Lê. Sempre tive dúvidas sobre o quanto é saudável o iogurte. Se é bom ou é melhor, se é bom comer constantemente, né? Eu penso que todo dia, ou é melhor comer esporadicamente? O iogurte. Então, é aquele depende do iogurte que você está consumindo. Eu gosto bastante de indicar o iogurte natural batido com a fruta, né? E é muito legal, o que eu falo? Olhar o rótulo. Né? Que eu sempre falo, olha o rótulo, olha o rótulo. Aquele que tiver menos ingredientes possível, ali, né, normalmente é o leite fermentado, com algo bem básico ali, é o que é o melhor da gente escolher. Né? Quanto menos ingredientes, melhor. Porque tem certos tipos de iogurte que tem vários ingredientes ali na lista de ingredientes, né? Que tem muitos conservantes, tem tudo menos o morango, por exemplo, né? Tem tudo menos a fruta. Esses é melhor a gente evitar. Mas os iogurtes mais naturais, esses com menos gordura, sem açúcar, por exemplo, pode estar consumindo, sim. São aqueles iogurtes integrais, natural ou desnatado, integral, né? Sem Isso, gosto, que a gente bate com fruta, sem sabor, né? Sem sabor, batido com fruta. E pode colocar um fiozinho de mel para adoçar também, né? É uma outra coisa que eu ia perguntar, porque tem muito questionamento, porque mel é doce. Quanto ele é mais saudável que o açúcar normal, se é indicado realmente o uso do mel no lugar do açúcar? Então, entre o mel e o açúcar, eu gosto bastante do mel por ele estar natural ali, né, no estado mais natural do que, por exemplo, o açúcar refinado. Ele passou por processos de refinamento para ficar ali daquele jeito. Ele passou por vários processos, né? Então, o açúcar, o que eu indico mais é o mascavo, o demerara, que eles têm ali ainda alguns minerais. Ele está no seu estado ali com mais nutrientes e não tanto refinado, ou até o mel. Eu gosto particularmente mais do mel. Né, uma coisa assim, na realidade da gente, não é todo mundo que tem acesso ao mascavo ou demerara. Na hora da gente comprar no mercado, é mais comum ter o refinado e o açúcar cristal, que fala, entre os dois, qual que é o menos pior? Então, assim, o menos refinado. O cristal, então, é melhor para a saúde. Então, mas um adendo também. O açúcar, é muito importante a gente reduzir o açúcar de adição, que é o que a gente fala. O nosso paladar, ele é muito adaptável. Então, o que você conseguir acostumar com ele, ele vai acostumando.
Então, é legal, por exemplo, ir tirando o açúcar adicional do suco. A gente consegue tomar o suco sem açúcar, sem precisar adoçar. Porque já tem o doce da fruta nele, né? Exatamente. E nosso paladar consegue se adaptar ao sabor do suco. Depois, até quando coloca o açúcar, fica estranho. Até a experiência própria. O chá, por exemplo, a gente consegue tomar ele sem o açúcar adicional. O café, que é o que gera mais polêmica, o café sem açúcar. A gente consegue tomar o café sem açúcar, o nosso paladar consegue se acostumar. Mas se você não consegue de jeito nenhum, ai, credo, é purgante. Não, coloca um pouquinho ali, não precisa colocar aquele muito de açúcar para ficar preguento. Coloca um pouquinho só, mas o nosso paladar, ele consegue se adequar com os sabores, né? Tanto que quando você fica um tempo sem refrigerante, por exemplo, você acha estranho quando vai tomar de novo. Então, o nosso paladar, ele consegue se adequar. E o adoçante, Lê, o que você fala? Qual deles se é saudável e se sim, qual deles é o mais indicado? Lógico que tem o caso de diabéticos que tem que optar por ele, mas a gente saudável deve tomar com adoçante, não deve? Se sim, qual é o mais indicado? Eu não, para quem não é diabético, eu não recomendo o adoçante. Até para quem, porque o adoçante ele é ultraprocessado, né? Ele passou por diversas etapas e a gente não consegue muitas vezes ver o estado natural dele, né? Tanto que o mais natural que a gente fala tem o xilitol, que o xilitol ele tem que tomar muito cuidado porque ele dá diarreia em excesso do xilitol, ele acaba mexendo bastante com o intestino. Então, essa questão do adoçante, tanto que a longo prazo, ele é um produto novo, né? Digamos assim. E a longo prazo, a gente não sabe os efeitos que podem causar no nosso organismo. Tanto que até tem adoçante que pode aumentar a pressão, né? Que, como o aspartame, que pode causar tem uma visão mais conservadora, então, de não usar. Então, diabético teria que tomar in natura, não por açúcar e não usar adoçante. No máximo, usar o demerara, mascavo ali em menor quantidade. Entendi. Ou então, se for escolher um adoçante, o público diabético, o sucralose ali no máximo. Mas eu não sou muito fã do adoçante. Nós estamos trazendo algumas coisinhas polêmicas para você, mas são as dúvidas que surgem no nosso dia a dia. Gostei muito do que o Gabi colocou. Já ouvi dizer que o glúten é muito prejudicial para nós. Isso é verdade? Se sim, quais os alimentos com muito glúten nós podemos evitar ou até mesmo substituí-los? Então, é uma grande polêmica também essa questão do glúten, Sim. né? E hoje está um boom dessas informações dos alimentos inflamatórios e tudo mais. O glúten, ele é bem perigoso para quem? Para quem tem a doença celíaca, né? Que é uma intolerância ao glúten, a pessoa fica com manchas na pele, não consegue respirar, é uma alergia, uma crise alérgica mesmo ao glúten, né? Que o glúten nada mais é que essa proteína formada ali pela glutenina, glutamina, não é glutamina, água e ação mecânica. Gliadina, glutamina, água e ação mecânica. A ação mecânica é aquele processo que a gente faz com pão, aí isso vai formando o glúten. E tem pessoas que têm sensibilidade ao glúten, né? Que não tem a doença celíaca, mas tem uma sensibilidade, que tem esses desconfortos gastrointestinais, quando consome, começa a sentir gases, começa a não se sentir bem quando consome alimentos com glúten. Esses alimentos, os pães, tudo que tem farinha de trigo, centeio, cevada e aveia, contém glúten. A aveia, naturalmente, ela não contém. Mas, como ela é processada nos mesmos maquinários que as outras farinhas, ela acaba tendo também o glúten. Mas tem marcas de aveias, claro, que são sem glúten, são isentas. E temos outras farinhas também por aí que são sem. E esses alimentos, como os pães, o macarrão, que contém glúten, para essas pessoas acaba sendo prejudicial. E o que acontece hoje em dia?
a qualidade da farinha de trigo de hoje não é a mesma que a de muitos anos atrás, né? Por exemplo, o pão que a gente consome hoje é totalmente diferente do pão que, por exemplo, Jesus consumia na época dele. Muito, totalmente. Tudo mudou, né? E, infelizmente, mudou para pior. A qualidade do nosso trigo acabou piorando muito. E das farinhas também. Por isso que acaba sendo... Hoje a gente vê muitos casos de sensibilidade ao glúten, mas por conta disso, da qualidade da E farinha às que está vezes sendo... acho que a pessoa nem identifica que é isso. Fala assim, ai, depois que eu almocei eu fico um pouco estufado ou inchado. Só Ou fazendo pode ser... um teste de ficar sem mesmo, né, Lê? Assim, nosso arroz e feijão não tem glúten, né? Não. Acho que... E isso eu vou muito assim no teste de inclusão e exclusão também de alimentos. Mas o que eu faço? Quem é o público saudável, que não tem, né, problemas, pode estar consumindo, mas também não em grande quantidade, né? A gente tendo moderação em tudo, equilíbrio em tudo, é muito importante. Tá. Outra pergunta aqui, Lê. O que você diz sobre a manteiga? Não como mais margarina faz alguns meses, mas a manteiga também carrega gordura, né? O que é melhor, manteiga ou margarina aí para o nosso dia a dia, mesmo com a gordura da manteiga? Gente, no nosso dia a dia, como até está naquela pirâmide, a gente tem as fontes de gordura no nosso dia a dia. A gente precisa de gordura para o nosso dia a dia. Mas a gente precisa escolher uma boa fonte, né? Entre a margarina e a manteiga, eu prefiro ainda a manteiga. Porque Sem ela tá... sombra de dúvida, acho que ela é mais in natura, né? Exatamente. Por isso mesmo a gente retomando o rótulo da margarina é diferente do rótulo da manteiga. A margarina é mais processada, ela é um alimento, um produto alimentício com mais processos do que a manteiga, que a gente vê que é ali mais natural, então, que ali é a gordura mesmo. Então, entre os dois, eu preferiria a manteiga, assim. Até de sabor também. Uhum. Tá, uma outra pergunta, essa eu que vou fazer, Lê, porque do mesmo jeito da polêmica do glúten, a gente ouve muito, muito, muito que a gente não deve tomar mais leite, que depois de adulto não se toma leite. O que você fala disso? Nossa, gente, isso também, é o do glúten e da lactose, né? Isso, por causa da lactose, não pode nem tomar, assim, não estou afirmando, mas a mídia faz isso na cabeça da gente, que a gente vê na TV, vê em programas de TV, vê em revista, vê na internet como um todo, para tirar o glúten e a lactose da alimentação. Né? Então, aí eu entendo que se é para tirar a lactose, não posso mais comer iogurte, não posso mais comer queijo, não posso tomar leite. Isso é fato, não é? O que você diz dessa? Isso é um mito? O que você diz disso tudo? Sobre também a lactose, a mesma coisa. Tem pessoas que têm a intolerância à lactose, que realmente o próprio organismo não produz a enzima lactase, que é a que digere a lactose, né? A enzima lactase, ela digere a lactose, que é o açúcar do leite. E se a pessoa está em falta ou não tem, acaba tendo todos os sintomas gastrointestinais, que são bem ruins. Aí a pessoa acaba optando por alimentos sem lactose ou de origem vegetal. É uma boa também a gente estar incluindo os de origem vegetal. Mas tem gente que tem também a sensibilidade, que não chega a ter uma intolerância, mas tem uma sensibilidade também à lactose. E tem pessoas que têm alergia à proteína do leite. Aí já é um outro assunto. Mas eu acho que a gente não deve ir para um radicalismo, né? De cortar, nossa, nunca mais eu vou tomar. É claro que muita gente fala, nós, né, os seres humanos, são os únicos que acabam tomando leite depois de adulto. Os únicos mamíferos que tomam leite depois de adulto, né? Os únicos mamíferos que tomam leite depois de adulto. Mas é porque a gente tem esses processos e tudo mais. O leite de caixinha é bem processado,
né? Ele passa por esse processo da indústria e até o leite pasteurizado acaba sendo mais indicado, digamos assim, aqueles até de saquinho, né? Mas a gente não deve ir para o radicalismo. Nunca mais vou tomar iogurte, nunca mais vou comer queijo. Se você não tem sintomas, né, você pode estar consumindo, mas também a mesma coisa que eu volto a falar, equilíbrio em tudo. Não é porque, eu não sinto nada, então eu vou comer queijo como se não houvesse amanhã, vou tomar como se... Não, é tudo a moderação em tudo que a gente for fazer, inclusive na alimentação. Então, por exemplo, se eu não tenho problema com lactose, se eu consigo digerir bem, eu não vejo problemas de estar consumindo. Mas uma coisa também que é bem falado hoje em dia, com o aumento do preço do leite, né, é uma boa opção incluir os leites vegetais na nossa rotina e tudo mais, além de ter, né, tem marcas de leites vegetais que são muito boas e tem esses acréscimos, esses benefícios para a nossa saúde, né? Uhum. Tá, uma outra pergunta, assim, que eu queria fazer também, estou aproveitando hoje, Lê, que são os assuntos polêmicos que eu acho que é legal dividir com todo mundo, e são dúvidas que eu tenho, talvez algumas eu até já perguntei para você, mas eu vou repetir aqui, porque eu creio que pode ser dúvida de alguém. Cozinhar na banha de porco, assim, que é uma coisa de antigamente, assim, que os nossos avós faziam, né? E isso é saudável? É melhor do que um óleo de soja, um óleo vegetal qualquer? O que você diz disso? Então, a gordura de porco é uma gordura saturada, né? Que é uma gordura de origem animal. E o excesso de gordura saturada, a gente sabe que pode ter problemas cardiovasculares. E, por exemplo, depende muito daquilo que você está cozinhando, depende muito da frequência. Por exemplo, se você colocar Mas numa no dia a dia, substituir a banha de porco por óleo de soja, por exemplo, para fazer arroz, temperar um feijão, você acha indicado ou não é recomendado? E também a gente tem que ver a procedência dessa banha. É Sim. muito importante observar muito bem a procedência. Mas, por ser uma gordura saturada, eu ainda prefiro estar utilizando o óleo. Mas a banha, você pode usar esporadicamente, dá aquele gostinho até a mais, né? Diferente. Mas, por ser uma gordura saturada, é preferível usar o óleo de canola, por exemplo, que tem até alguns antioxidantes incluídos. Mas a recomendação entre banha de porco no dia a dia e um óleo de soja, é melhor seguir com o óleo de soja, que é o mais comum, que as pessoas usam até pelo preço. Exatamente. E o que for em conta também é muito importante, observar a procedência, né? Quem for utilizar a banha. É que no interior é muito comum as pessoas, né, matarem o porquinho mesmo e gerar a banha, sabe? Bem natural mesmo, né? Então, acho que... Aí, se for nesse processo, diminuir a quantidade, ao invés de colocar muita gordura ali na alimentação. Sim. O Gabi perguntou aqui se leite de soja é bom para a nossa saúde, em quais pontos, assim, de substituí-lo, eu penso, é isso, Gabi, que você quis dizer, de substituir o leite de vaca por leite de soja? Não estamos te ouvindo, Gabi. Agora sim. Parou de novo. Acho que ele está digitando. Ele perguntou se quem tem intolerância à lactose, né, ou alguma sensibilidade, se pode fazer essa substituição, se é isso que normalmente se faz e se ele é bom para a saúde também, na pergunta anterior. Sim, pode estar substituindo. E não tem só o leite de soja, né? A gente tem o leite de amêndoas, tem o leite de arroz, leite de coco.
tem vários tipos de leites de castanha agora também, que pode estar substituindo, sim. Tem o leite sem lactose, para quem tem intolerância à lactose. Lembrando que o leite sem lactose, ele não é zero lactose, né? Ele é adicionado da enzima lactase para poder digerir essa lactose dele. E pode sim estar consumindo leite de soja. O importante que eu falo também, olha o rótulo para escolher uma marca que não tenha uma extensão de ingredientes. Mas o leite de soja acaba sendo bom, sim, é uma boa alternativa de troca. Legal, Lê. Pessoal, vocês têm mais perguntas? Ninguém expôs no chat? Alguém quer perguntar? Apareçam para a gente, quem quer perguntar? Está todo mundo tímido e caladinho. Lê. Dona Rosária, a senhora tem alguma pergunta? A senhora adora uma pergunta? Gente, qualquer dúvida, quem quiser também me seguir no Instagram, pode estar entrando em contato comigo. Legal, se você e puder também pôr, Lê, seu Instagram aqui, que a gente coloca aqui. Depois nós vamos divulgar também no vídeo, tudo, tá? Junto com o vídeo. Isso. Viu, Lê? Já que ninguém tem mais perguntas, eu quero fazer uma para terminar, que também é polêmica, eu acho, porque eu estou polemizando hoje, né? Mas é que eu ouço muitos jovens e eu confesso que até pela minha cabeça já passou, mas eu não consigo deixar de comer carne, né? Pensando no meio ambiente, nos bichinhos também. Que você diz disso? O que você acha dessa atitude? Se você recomenda, se você acha que isso é muito errado? O que você diz das pessoas que deixam de comer carne, pensando na saúde, realmente? Que você fala dessa decisão? É uma decisão difícil, é uma mudança de comportamento, e se isso acarreta risco lá na frente, qual que é a preocupação disso, né? Sim. Eu acho que é uma escolha bem individual, né? Essa de parar de consumir carne. É muito, né, também por essa questão ambiental, por várias questões, a pessoa acaba deixando de consumir carne. E tudo bem, eu apoio a pessoa, né? Tanto que se ela quiser comer, se ela não quiser comer, eu apoio nutricionalmente, ajudando, né? Normalmente, quem quer parar de comer carne, a gente entra num desmame, não corta de vez, né? Mas vai diminuindo até você parar de comer, você conhecer os alimentos e poder ali formar, porque, por exemplo, a gente vai ficar em falta da proteína animal. Então, a gente faz junções de alimentos para dar uma proteína completa, por exemplo. Então, é possível se alimentar de forma saudável sem comer carne? Sim, com certeza. Com certeza dá para ter uma boa saúde, com certeza. Existem até esportistas que são vegetarianos e com certeza dá para ter uma boa saúde, uma boa qualidade de vida sem o consumo de carne, adequando na alimentação certinha, rica em nutrientes, acaba conseguindo sim ter saúde e sem carne. Legal. Gente, alguém tem interesse de tirar alguma outra dúvida? Aproveitem que a Lê está para tirar nossas dúvidas. Temos mais 2 minutos. Esse grupo de pessoas, os veganos, fazem até carnes vegetais para se adaptar. Um exemplo são os hambúrgueres, né? 100%. Isso acho que é legal, né, Gabi? Acho que é bem isso mesmo. Isso. Gente, mais alguma pergunta? Essa dos hambúrgueres, eu até volto também para aquele assunto dos ultraprocessados. Mesmo se você é vegano, vegetariano, diminuir nos ultraprocessados também, porque muitos desses hambúrgueres também têm muitos alimentos ali aditivos na composição. Então, é sempre legal estar fazendo o próprio hambúrguer natural, por exemplo, o hambúrguer de grão de bico acaba sendo muito gostoso, com temperinhos. Dá para ter uma alimentação bem legal vegetariana. Quem sabe um dia eu consiga. É uma mudança de hábito difícil. Ambientalmente, eu sempre penso nisso, mas eu já tentei e não consegui. Talvez fazendo nessa forma, né, que você falou, eu acho que seja um caminho, né? Exatamente. Olha, na próxima consulta a gente vai conversar sobre isso. Tá bom, Lê. Tá bom. Gente, mais alguma dúvida para tirarmos com a Lê? Acho que o pessoal está tímido mesmo hoje, Lê.
Mas, Lê, assim, a gente agradece muito mesmo, sempre. Opa, tem mais alguma mensagem aqui? Ah, o Gabi está agradecendo a presença de todos e a gente agradece muito a sua disposição, a sua disponibilidade e o seu carisma de sempre, porque é sempre muito bom falar com você, Lê. E aí a gente fica muito grato, sempre vou agradecer muito, porque não é qualquer um que tira um tempo da sua agenda de trabalho para se dedicar de forma voluntária a nós, ao Instituto, a dividir com a gente o seu conhecimento, as suas experiências, que eu tenho certeza que pelo menos uma dica boa aí cada um vai usar no seu dia a dia, vai lembrar de você, nem que seja do descasque menos, como que é? Desembale menos e descasque mais. Né? Porque aí a gente foca mais nas coisas in natura, né? Em vez de pegar um biscoitinho ali, vamos carregar uma maçã, vamos carregar uma pera, né? Eu acho que não é fácil, mas a gente tem que lembrar dali, lembrar do lema aí, que é desembale menos e descasque mais, a gente já vai dar um passinho, né, para se alimentar de forma mais saudável. Né? Então, eu agradeço ainda a presença de todos. Esse evento vai subir para o YouTube, o Gabi vai pôr no YouTube, vai compartilhar o link com todos depois. Então, se vocês quiserem recomendar para alguém, compartilhar com alguém da família, fiquem à vontade. A gente sabe que o horário não é, muita gente está trabalhando nesse horário, né? Mas fiquem à vontade para compartilhar, que ele vai estar lá, à disposição de todos. E muito obrigada para quem está aqui acompanhando a gente ao vivo, a gente fica muito feliz por vocês estarem aqui, e a gente quer cada dia que esse público aumente mais. A gente está na segunda palestra do nosso programa. A próxima palestra vai ser um tema muito interessante, que eu acho que não podem perder, que eu acho que ele é mais para o lado emocional, das emoções, mas que muitas vezes a gente come por conta das emoções. E muita gente que come por conta das emoções tem dificuldade de dizer não. Aí a gente diz sim quando quer dizer não e depois acaba comendo para superar as frustrações, as tensões. Né? Então, vai ser um tema bem legal, que vai ser Aprenda a Dizer Não, que vai ser na próxima, daqui 15 dias, né? No dia 29/8, na segunda 29/8, nesse mesmo horário. A gente vai compartilhar o link nas redes sociais, fazer essa divulgação a partir de amanhã, vocês já vão ter essa agenda aí desse evento para todos. E obrigada, pessoal, por nos acompanhar, e muito obrigada, Lê, gratidão, gratidão, gratidão por você dedicar esse tempo a nós. Tá bom? Agradeço, obrigada, até a próxima. Até, um beijo, obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.